E agora nós vamos falar sobre um assunto que quase todas as mulheres, quase todas, e isso desde a adolescência, sabem do que se trata: cólicas menstruais. A cólica, também conhecida por dismenorreia, é o sintoma mais comum no período menstrual. Além da TPM, é claro, é uma das principais queixas, de nós mulheres. E há dois tipos de cólicas: a primária, que existe desde a primeira menstruação, e a secundária, que surge após um período sem dor, Um período sem dor, depois ela aparece. A cólica primária é de natureza desconhecida até então, inata ao organismo feminino. Já a cólica secundária pode ser provocada por doenças como inflamações pélvicas, endometriose e miomas. Por isso é importante dar importância para as dores quando elas aparecem. Mas será que em pleno ano 2016 ainda é possível ficar sofrendo com as cólicas, gente? Será que não tem nada mais eficaz para amenizar isso? Então, para conversar conosco e tirar as dúvidas, nós recebemos o médico ginecologista, Dr. Carlos Eduardo Penteado. Boa tarde, doutor Penteado. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Quanto tempo? Um tempinho já, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O que fazer? Existem novas técnicas, não sei, sem ser aquelas bolsinhas d'água da época da vovó, porque, vou te falar, os anos passaram, mas a cólica continua. Continua, né, Cris? Assim, com relação a, foi bem dito por você, a diferença entre a cólica menstrual, a primária, ou a dismenorreia primária e a secundária. Na primária, em função de a gente ter uma grande liberação de prostaglandinas, que são substâncias que fazem o descamamento do endométrio, aquele forrinho de dentro do útero que faz com que as pacientes menstruem, muitas vezes o anticoncepcional com progestágenos, com progesterona, ele diminui aquele forrinho do útero, diminuindo o sangramento, consequentemente a gente tem um pouco mais de conforto para a paciente, Mas mesmo assim ela pode ainda sofrer, mas em menor quantidade daí. Essa primária significa que é a cólica antes de vir a menstruação? Não, a primária é aquela que é inata já mesmo a paciente, que já veio com a, ou seja, já veio com a paciente. Já veio comigo. Já veio contigo, Sério? A secundária seria aquela que a paciente, por exemplo, nunca teve nada e de repente ela adquiriu, com o passar do tempo, seja por alguma patologia, por até o mesmo uso do DIU, por mioma, E principalmente, eu acho que talvez a maior causa de dismenorreia que nós tenhamos hoje é a endometriose. E como saber essa diferença? Olha, o teu ginecologista é o que vai poder... A pessoa pensa que eu estou com cólica menstrual, mas eu posso estar com uma endometriose. Muitas vezes, e até a endometriose, até ela ser amplamente discutida, difundida, Nós tínhamos aquela ideia que a menina jovem tem cólica porque tem mesmo, é assim mesmo e não tem problema. Mas hoje a gente já vê pacientes muito jovens que sofrem de dores pélvicas, de cólicas muito intensas, de dismenorreia muito intensa, e essas pacientes têm endometriose e a gente não sabe. Olha! Então, assim, a consulta com o médico, porque endometriose não dá só cólica. A endometriose tem outros sintomas como dor durante a relação sexual, o sangramento mais intenso durante o período menstrual, muita dor, muita cólica de paciente às vezes ficar sem poder trabalhar, E também algumas alterações intestinais durante o período da menstruação. Então, com isso o médico já vai direcionando um pouco mais a sua avaliação com relação à endometriose. Certo. O doutor disse que aquela que já é nata, que é a primária, às vezes só com o uso do anticoncepcional pode resolver. Mas e se não for só? Ou seja, existem pacientes que têm que ter acompanhamento de uma outra medicação no período pré-menstrual? Muitas vezes sim. A gente nota que os anti-inflamatórios, mais especificamente os inibidores da COX-2, que são anti-inflamatórios um pouco mais específicos, eles têm uma melhora bastante grande no alívio das cólicas. Mas mesmo assim tem pacientes que ainda assim vão sofrer bastante. Doutor, nós temos uma pergunta ali no WhatsApp, vamos ver, meninas? É a telespectadora Amanda, ela diz o seguinte: tenho uma bebê de 5 meses, intercalo o peito com a mamadeira e tomo pílula há 1 mês, mas há 20 dias estou menstruando e tenho muita cólica. A dor chega até o joelho, isso é normal? Na verdade, o que acontece? Essa paciente, o sangramento, ele acontece em função da amamentação não estar sendo totalmente a livre demanda, só a amamentação. Ela está usando a mamadeira e o anticoncepcional que ela usa muitas vezes acaba não fazendo com que esse sangramento se estanque, que ele pare. E toda vez que a paciente acaba dando de mamar, o mesmo hormônio que faz com que o leite seja
espremido pela mama, faz com que o útero se contraia também um pouco. Então, por isso também a queixa das cólicas. Ah, sem dúvida. Quando a gente amamenta, a gente sente Exatamente. cólica, sem dúvida nenhuma. E com relação ao tratamento para pacientes que, por exemplo, não têm endometriose, a gente vê que as atividades físicas, né, com a liberação de endorfinas, e aí os nossos telespectadores, elas podem falar assim, mas de novo ele vai cair no mesmo denominador comum falando em atividade física, mas infelizmente é bom. Né? A gente vê que as pacientes que fazem atividades físicas, elas têm uma melhora muito significativa com relação às cólicas menstruais. No caso da telespectadora Amanda, doutor, só para fechar, o que seria recomendável para ela fazer então? Procurar para ver um novo anticoncepcional? Aí a gente teria que ver qual é o desejo de continuar amamentando ou não, né? Porque existem anticoncepcionais específicos para o período da amamentação, né? Que são os anticoncepcionais só com progestágenos. Mas aí é para amamentação exclusiva, exclusivamente, né? Única e exclusiva. Aí, se ela está sangrando, seria ideal para que o sangramento parasse, para que ela usasse um anticoncepcional também com estrogênio. Só que o estrogênio, né, tem o risco de a gente diminuir a quantidade de leite para o neném. Então, seria procurar um ginecologista para ver exatamente o que precisa ser feito ali. Exatamente. Doutora, nós já temos mais perguntas, mas antes da gente ir para as perguntas, eu tenho uma pergunta. Aquelas técnicas da vovó, não fica descalço que vai dar cólica, olha a friagem que vai dar cólica, é verdade isso? Algumas pacientes têm uma sensibilidade aumentada, né? A gente sabe que muitas vezes a paciente, em contato com o frio, ela pode ter um pouquinho de cólica. Tanto que as bolsas de água quente ainda funcionam muito bem. Funcionam? Muito bem, muito bem. Doutora, a gente viu agora uma reportagem sobre o esquecer de tomar um anticoncepcional. E isso também provoca um pouco de cólica, mesmo que fora do período, né? Exato. Toda vez que a gente vai ter o evento da menstruação, do sangramento, novamente, a liberação dessas prostaglandinas que fazem com que o endométrio descame no formato de sangramento, de menstruação, essas prostaglandinas, elas são responsáveis pela cólica, pela dor. Então, se eu uso anticoncepcional, eu estimulo muito menos o meu útero, a partezinha de dentro, consequentemente, menos prostaglandina, menos dor. Certo. Temos outra pergunta. Vamos ver, meninas, ali no WhatsApp. A Titi diz o seguinte: fico uma semana com muita cólica para depois descer a menstruação e depois para e volta novamente. Gostaria de saber por que isso acontece. Olha, a Titi parece ser uma paciente jovem, né? Provavelmente, numa paciente nessa idade, ainda talvez a gente não pense em endometriose. Como a gente já comentou, talvez o uso do anticoncepcional e alguns anti-inflamatórios podem ajudar ela a passar por esse período sem tantas cólicas. Mas e voltar de novo, pelo que eu entendi ali, ela está dizendo que a menstruação para e depois volta. É isso, meninas? Que ela disse ali, que parece que volta. Olha, às vezes, talvez até o anticoncepcional contínuo, sem pausa. Né? Isso talvez ajudaria, porque se ela não tem um período de menstruação, ela não vai sentir cólica, ela não vai sentir dor. Tem só um pouquinho, doutor, que nós já vamos com mais uma pergunta de telespectador, mas eu tenho uma pergunta. E quando a cólica vem e não é período menstrual, e a pessoa não estava habituada a ter cólica, ela começa a sentir umas fisgadas, porque isso pode acontecer. Pode, ao longo do mês, por exemplo, minha menstruação acabou faz 5 dias, mas eu comecei a sentir cólica. Por quê? Olha, muitas vezes a gente tem que buscar também as causas intestinais, que são bastante importantes. Parecido, né? Muito parecido, né? O paciente sabe, não sei se é cólica de fazer xixi ou se é de fazer cocô, ou se é cólica menstrual. A gente tem que ver, então, as intolerâncias, lactose, ao glúten, tudo isso pode dar muito desconforto e cólicas. E a pessoa achar que está com cólica ali e, na verdade, é alguma outra coisa. Algumas infecções urinárias, né? Os miomas podem acontecer porque eles aumentam o volume do útero também, né? E, como a gente disse, as usuárias de DIU também. Temos mais uma pergunta, doutor. Vamos ver ali no WhatsApp. A Fernanda Oliveira diz o seguinte: tomo anticoncepcional injetável e menstruo 10 dias. É normal? Sim, é normal, Fernanda. Você pode ter, tanto que nós temos anticoncepcionais trimestrais e mensais, né? Alguns anticoncepcionais, como os trimestrais, né, e alguns mensais, eles só têm um tipo de hormônio que é a progesterona. Consequentemente, essas pacientes podem ter algum escape de menstruação. E os mensais são anticoncepcionais que têm estrógeno e progesterona. Então, essas pacientes normalmente menstruam todo mês. Certinho. Muito bom. Doutor, olha só, isso me deu uma ideia, já vou fazer um convite para o doutor ver lá na sua agenda, quiser voltar, para a gente falar sobre os métodos contraceptivos. DIU, a pílula, ou seja, o que é mais indicado, porque eu vi que a gente cai na cólica para como a pessoa se previne, né? Ou seja, e eu vi que o doutor citou o DIU ali algumas vezes, porque parece que tem que ter alguns cuidados com relação ao DIU. Apesar de ser um método anticoncepcional muito seguro, todo método que não depende da paciente, não que a paciente seja
seja irresponsável, não é isso, né? Mas tem o fato do esquecimento. Mas todo método anticoncepcional, como o DIU, como o injetável, eles têm uma eficácia maior para proteger a paciente contra a gestação do que os métodos que dependem da paciente, como anel vaginal, adesivo e anticoncepcional oral. Mas é uma coisa válida para a gente conversar, sim. Certo. Temos outra pergunta, meninas? Ah, olha lá, ó. A Thay diz o seguinte: quem não toma anticoncepcional sente cólicas por quê? Como a gente comentou, quem não toma anticoncepcional tem um período menstrual com volume maior e tem a produção daquela prostaglandina, né, que faz o descamamento do útero e, consequentemente, sente mais dor mesmo. Ou seja, quem não toma tem propensão a ter mais cólica. Tanto que meninas bem novinhas, né, tem até eu acho que não é um anticoncepcional, mas é um outro medicamento para coordenar esse período menstrual para não sentir cólicas, não sentir tanta cólica, né? Mas assim, sempre é legal conversar com o seu gineco, né? Conversar com o seu médico, né? E explicar, não adianta a gente recomendar, por exemplo, um anticoncepcional para uma paciente que não tem costume de tomar, não gosta de tomar, ou então não sabe tomar e não quer tomar. E não vai lembrar, e vai lembrar, esquecer. Exatamente. E aí vai acontecer de ficar sangrando no meio do ciclo, né? Então, assim, eu acho que o anticoncepcional, além de ser bom, ele deve ser adaptável ao paciente, ele deve ser de um custo acessível também. Isso, exatamente. Mas eu acredito também que existe muito mito com relação a alguns métodos. Por isso que eu quero chamar o doutor para a gente votar. Temos outra pergunta ali sobre as cólicas. Vamos ver. A Evelise diz o seguinte: comecei a tomar anticoncepcional há pouco tempo por estar com o ovário do lado direito crescido. Agora estou tendo cólicas e a menstruação ainda não parou. O que pode ser? Bom, a gente teria que ver por qual motivo que se começou com esse anticoncepcional. É um cisto no ovário, um ovário crescido, né? Normalmente, quando a gente usa o anticoncepcional, a função dele para tratar esses cistos no ovário são para bloquear a função do ovário, ele para de funcionar, consequentemente, qualquer cisto, o aumento dele, ele diminui, ele é absorvido, esse cisto, né? Mas o sangramento, ele não tem nada a ver com o cisto. Né? O sangramento, né, ele é em função da dosagem de estrógeno e progesterona que a gente tem no anticoncepcional, que muitas vezes... Né? Ai, por causa disso. Não, mas não tem nada a ver, ela pode ficar tranquila. O tratamento do ovário está sendo feito com anticoncepcional, mas às vezes a gente tem que ajustar. As pacientes, elas têm quantidades de hormônios diferentes e, consequentemente, a gente precisa adaptar o anticoncepcional para cada paciente. Não é assim, que o da vizinha toma porque tem cisto do ovário, eu também vou tomar porque é cisto do ovário, né? E também, peso é muito importante também nos anticoncepcionais, que essas pacientes que têm um índice de massa corporal maior, elas têm uma quantidade de estrogênio maior também, elas vão sangrar mais, então tudo isso tem que ser visto... Avaliado pelo médico. Deveria ser controlada, né, a venda do anticoncepcional. E assim, e há muita troca de anticoncepcional também, né? Muitas vezes a paciente chega na farmácia com uma receita e é trocado, então isso aí também é uma coisa que a gente batalha bastante também. Certo. Deu, meninas? Vamos fazer assim, se tiver... então tem uma última. Estão me gritando a última. O doutor vai ficar aqui até o fim do programa hoje. Vamos lá, não tem problema. E lembrando, né, quem tem casa que mandar as perguntas e que a gente não conseguir responder, o doutor vai voltar, já se comprometeu. Vamos ver ali. Quem disse? Keck diz o seguinte: sinto cólicas terríveis, que parece que vai travar as pernas e o fluxo é muito grande. Se eu começar a tomar anticoncepcional, o fluxo vai diminuir? Provavelmente vai. Provavelmente o fluxo vai diminuir, mas assim, cólicas terríveis e sangramento muito intenso, não está especificada a idade da paciente, né? Mas cólicas intensas, sangramento muito volumoso, dor durante relação sexual e alterações intestinais, a gente tem que estar pensando em endometriose. Endometriose. Né? E assim, muitas vezes as cólicas e essas dores que as pacientes falam, e ela disse ali, cólicas terríveis, né? Não é a dor da endometriose, a dismenorreia da endometriose é muito intensa. É quase um parto. E as pacientes não vão trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar também, e não necessariamente ter os 4 sintomas, e tem outros sintomas também, como dificuldade para engravidar, né, que a principal causa de infertilidade é por causa da endometriose, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, inclusive a idade dela, se ela já engravidou, tudo isso também. Certo. Doutor, muito obrigada. Nós recebemos muitas perguntas. Então, quarta ou quinta da semana que vem, a gente já deixa combinado? A Sheila vai combinar contigo para a gente retornar e a gente guarda as perguntas que mandou hoje para a gente continuar nesse assunto. Com certeza. Certo? Obrigada. Certo. Eu que agradeço.